Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo dos professores são paulinos. Saudações, torcedores são paulinos, torcedoras são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos, do professor japonês. Venho trazer para vocês aqui o pós-jogo de São Paulo 1, Bahia 0. Milagrosamente, o São Paulo venceu uma fora de casa, né? E se tiver tudo inteiro aí perto dessa casa, porque não choveu meteoro, porque só assim para acontecer uma situação dessa. Mas antes, né, pessoal? Passe lá nas nossas redes sociais. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Olha só, @professores_são paulinos. Com esse arroba você pode ir lá para o nosso Instagram, nos seguir, e lá tem várias notícias do São Paulo Futebol Clube, tem escalações, tem placares e tudo aí que interessa para você do São Paulo, no futebol masculino, no futebol feminino, no basquete também no futsal. E passa lá no TikTok também. No TikTok a gente tem cortes dos nossos vídeos, vídeos sobre o São Paulo, né, jogos marcantes do São Paulo, gols de jogadores aí que fizeram história no São Paulo, tá certo? Então, colabora com a gente aí nas nossas redes sociais. E também não se esqueça de passar aqui no nosso YouTube e dar a sua inscrição, né? Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, comente aí, sua opinião é bem importante para a gente e para a gente conseguir aí aumentar aí o número de inscritos para poder aparecer para mais gente aí e bastante gente assistir os nossos vídeos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Sobre o jogo, é, não foi um jogo bom, né? Foi um jogo bem ruim assim, né? O São Paulo até que jogou um pouco melhor do que contra o Cuiabá. O Bahia está numa situação desesperadora no campeonato, né? Está lá na zona de rebaixamento, viu alguns times ganhar jogos, então eles tentaram atacar. Mas o São Paulo conseguiu controlar bem o jogo, tá? O Dorival fez algumas alterações no time e eu acho que foram boas alterações. O time ficou mais móvel, ficou com mais movimentação. O Lucas pôde jogar com mais liberdade. Porém, o São Paulo não conseguiu ser efetivo no ataque, né? Foram poucas chances de gol. No segundo tempo, o Bahia mudou um pouco, veio um pouco mais para cima do São Paulo, mas o São Paulo conseguiu controlar. O Dorival começou a fazer alterações, deu uma desconfigurada no São Paulo e o jogo indicava-se para o empate 0-0. E num lance fortuito aí, né? Num escanteio, o Caio Paulista pegou a sobra, driblou e chutou no gol, tá? O Caio Paulista que vinha fazendo jogos ruins, esse pouquinho de tempo que ele entrou lá no lugar do Wellington, conseguiu fazer um gol e resolveu a questão para o São Paulo. São Paulo ganhou a primeira fora de casa, chegou aí aos 50 pontos, está em nono no campeonato, né? Nessa mesma rodada, então, estava se discutindo a chance do São Paulo cair. Aí o São Paulo sobe para nono, né? Então, para você ver como que está instável aí essa situação do Campeonato Brasileiro. Porém, é, conseguiu o resultado do São Paulo, fez um grande jogo? Não. Pode jogar melhor? Pode. Mas assim, a gente tem que também parar para pensar algumas coisas, né? Desde lá de 2012, quando o São Paulo ganhou a Sul-Americana, o São Paulo vem passando aí por anos incríveis aí em termos de desgraças. Esse ano, né, a gente está reclamando bastante aqui no nosso vídeo também, a gente falando bastante, o São Paulo não está jogando bem. Mas se a gente for fazer uma análise fria, São Paulo ganhou um título. Então, São Paulo ganhou um título importante, um título que não tinha, e os jogadores estão fazendo o a contento no brasileiro. A gente também não pode ter a arrogância de achar que o São Paulo vai ganhar tudo, vai ser o melhor time possível, porque não é o melhor time, certo? Então, assim, tem que melhorar? Tem que melhorar. Mas também a gente não pode ficar xingando, reclamando, crucificando o jogador, porque eles conseguiram ganhar um título que o São Paulo não tinha e que o São Paulo ajudou muito aí a questão do São Paulo. Então a gente tem que fazer essa análise. O jogo foi bom contra o Bahia? Não. Mas eu prefiro que o São Paulo jogue mal e vença jogos do que jogue bem e perca, tá? Então, fez o que deveria, acabou essa questão, e depois de um ano sem ganhar fora aí no Brasileiro, ganhou e vamos torcer aí que em próximos jogos continue desse jeito. E o São Paulo, né, como todo mundo sabe, o São Paulo não entrega jogo. O São Paulo não vai entregar jogo para o Atlético Mineiro, o São Paulo não vai entregar jogo para o Flamengo e não tem que entregar. Tem que jogar sério, tem que jogar pelo seu resultado e não se importando com quem vai ganhar o campeonato, tá certo?
Vamos ver as notas, então? Olha só. Então vamos lá. O Cadu deixou as notas dele aqui também, então a gente vai comentando. Rafael, 6,5, né, para ambos. Ele foi seguro no gol, não tomou gol de novo e não teve nenhum erro assim que a gente possa apontar. Então, fez uma partida estável, não precisou fazer tantas defesas assim, e vou com 6,5. O Rafinha, o Cadu deu 5,5, eu dei 6. Eu acho que foi um jogo seguro, ele não fez gracinha, né? Pode ver que a gente jogos que assim, a gente nota pouco, Rafinha, são jogos que ele joga bem, né? Quando ele aparece muito reclamando, fazendo faltas desnecessárias, aí a gente já sabe como que vai ser. Mas foi um jogo bom, foi um jogo seguro. E uma coisa que eu acho, né, que eu venho reparado, quando ele não joga muito jogos em sequência, que ele ficou afastado por causa da suspensão, parece que ele joga melhor. Eu quero que ele não aguenta mais sequência de jogar é, rodadas seguidas. Então, isso é um bom se observar, é um ponto para se observar para o ano que vem. Arboleda, partida monstruosa, jogou muito, né? Nós dois aí demos 8, foi o melhor jogador de São Paulo na partida, com certeza. Grandes recuperações, fez desarmes, jogo aéreo, São Paulo não perde com a Arboleda. Então, de novo, uma grande partida, é um jogador muito importante que tem que ser valorizado muito pelos torcedores. Jogador que está bastante tempo no São Paulo e sempre jogando bem, certo? Então, a Arboleda ficou com 8. Beraldo, o Cadu deu 7,5, eu dei 7. Eu acho que o Beraldo, assim, ele fez uma boa partida no quesito defesa, né? Mas na questão de sair para o jogo, essas coisas, deixou um pouco a desejar, né? Errou algumas bolas, né, principalmente no primeiro tempo. Então, isso ele tem que dar uma melhorada. Mas, assim, fez uma outra ótima partida. E se ele souber dosar essa questão de sair jogando e tudo mais, ó, aí ele vira um dos grandes zagueiros aí que podem ter um grande futuro aí no Brasil, certo? E vai fatalmente para o futebol exterior com um grande time. O Wellington, o Cadu deu 5,5, eu dei 6. Eu acho que a partida do Wellington foi bem correta defensivamente, né? Ele não apavora defensivamente, né? Com relação ao apoio, ele não conseguiu apoiar muito, né, no jogo aí contra o Bahia, porque o Bahia joga com jogadores abertos, né? Então tinha que ter uma preocupação. Então, que assim, as pessoas têm a visão meio limitada que lateral só joga bem quando ataca. Não, você tem que ver na defesa. Tomou sufoco, São Paulo ficou apertado no lado esquerdo da sua defesa? Não ficou. Então, defensivamente, ele fez um bom jogo para mim. Então, ele ficou com 6 para mim e o Cadu deu 5,5. Pablo Maia, partida segura, partida estável, né? Partida do nível que ele costuma jogar, né? Fez bons desarmes, começou boas jogadas, então ficou com 7 aí para ambos, certo? Alisson, o Cadu deu 5,5 e dei 6. Não fez uma partida tão boa, mas também não foi uma partida desastrosa, né? Foi uma partida discreta, é, poucos acertos notáveis, mas também poucos erros notáveis, certo? Então, jogou na média. O Araújo, o Cadu deu 6, eu dei 5,5. Eu acho uma partida parecida com a do Alisson. No começo do jogo, parecia que ele ia jogar uma boa partida. Teve uma chance lá com a tabela com o Juan, mas ao longo do jogo ele foi sumindo, assim, né? Aí quando ele foi substituído, né? Você, nossa, ele estava no jogo ainda, né? É um jogador que eu já, sempre quando a gente comentou aqui, é um jogador instável, é um jogador que joga partidas boas, ele oscila muito, mas não jogou uma partida ruim. O Wellington Rato, ficou 4,5 para cada e 5 para mim. Para mim, aí do setor aí de meio para frente, foi o pior do São Paulo, tá? Ele joga aberto pela direita, ele tentou dar um chute que foi para fora do estádio. Ele tentou cruzar uma com a direita, que nem parecia um cruzamento, parecia um chute todo torto. É aquela coisa. É um jogador útil, taticamente, mas tecnicamente ele deve bastante, né? Todo mundo fala, ele é bom de bola parada. Eu não sei se é tão bom assim. Ele não é tão bom de chute de longe, porque ele não acerta chute de longe constantemente, mas é um jogador útil, né? Só acho errado aí numa questão do São Paulo ter renovado o contrato dele, sendo que ele tinha um contrato em vigência longo, né? E é um jogador já mais veterano. Juan, o Cadu deu 5, eu dei 5,5. Acho que assim, fez uma partida
razoável. Para mim, ele jogou melhor do que os atacantes que jogaram como titulares no outro jogo, porque ele tem mais movimentação, ele dá mais a abertura, né? Ele deixa até o mesmo Lucas mais livre, mas não conseguiu finalizar, tudo mais, né? Isso falta um pouco para ele. Então, por isso que eu dei o 5,5, o Cadu deu 5. O Lucas, Cadu deu 5, também dei 5,5. Eu acho que o Lucas também, de novo, não fez uma boa partida. Tudo bem, tem o álibi ainda de estar voltando de uma lesão. Mas ele é um jogador que lúcido, né? Nesse ataque, o São Paulo é o jogador mais lúcido. Ele sabe tocar a bola na hora certa, ele sabe partir para cima na hora certa. Querendo ou não, ele cria algumas jogadas perigosas, mesmo não estando bem, né? Ele preocupa os zagueiros adversários. Por isso ele ficou com essa nota, mas a gente espera que o jogo dele, né, o futebol dele aumente, né, melhore ao longo aí do melhor condicionamento físico. Com relação aos reservas, o David ficou com 5,5, né, para ambos. Entrou, fez uma fumaça, fez um, né, furdúncio lá, mas não produz tanta coisa, certo? O Luciano ficou com 6 para cada um. Eu acho que ele entrou bem, ele não fez uma partida, não. Eu gosto mais do Luciano entrando no segundo tempo do que começando os jogos, para falar a verdade. Não prendeu muito a bola excessivamente, ele tentou fazer, né, jogar para frente, até conduzir o São Paulo para a vitória. Então, ficou com 6. O Natan, quando deu 5, deu 5,5. Eu gostei da entrada do Natan como ponta, no lugar do... Ponta não, né? Como um jogador aberto pela direita no lugar do Wellington Rato. Eu acho que compõe bem com o Rafinha, porque ele tem características bem diferentes. E acho que poderia até ser treinado com essa opção para jogar mais aberto pela direita. Porque é um jogador que recompõe bem, tem força física, tecnicamente ele não é tão bom, assim como o Rato não é, né? Mas ele cria jogadas de velocidade, tá? E de força. Então, acho que poderia ser testado nessa função, sim. O Thales Costa entrou, já não foi muito percebido, tá? Não entrou tão bem como ele entrou nas últimas partidas, mas comprometeu, né? Foi pouca coisa que ele fez. A gente deu 5. E o Caio Paulista ficou com 7 para ambos, né? Não fez muita coisa, mas fez o gol, né? Então, o gol já foi a muita coisa, certo? Mas durante o jogo, assim, ele teve pouco tempo, né, também para mostrar alguma coisa, mas quando pegou a bola, fez o gol, então tá bem pago aí o Caio Paulista. Fazia tempo que a gente não dava uma nota tão boa, porque nesse jogo aí ele decidiu o jogo, então ficou com 7. Dorival Júnior, o Cadu deu 6,5, eu dei 7. Eu assim, por que que eu dei uma nota boa? Primeiro, porque conseguiu vencer fora. Segundo, porque não tomou gol. E terceiro, ele fez algumas alterações interessantes para começar o jogo, tendo em vista o jogo do Cuiabá, tá? Mas ainda acho que ele peca porque ele não muda esquema tático, né? Os esquemas táticos desses são todos muito iguais, muito previsíveis. E eu acho que com a quantidade de zagueiros que o São Paulo tem no elenco que estão bem, poderia perfeitamente testar um jogo aí com 3 zagueiros, certo? O São Paulo vai para a próxima partida contra o Atlético Mineiro no sábado à noite. Como eu disse, São Paulo não vai entregar jogo. Mesmo o Atlético vencendo, tendo chance ainda de ganhar o campeonato, o São Paulo não vai entrar em campo pensando em prejudicar o Palmeiras. O São Paulo vai jogar o dele. Se perder, acontece, né, a derrota. Tem que jogar com dedicação e fazer o que tem que fazer, né? Ser profissional. É isso que a gente espera, tá? Então, a gente se vê logo, logo, né? Algumas notícias, né? O Júlio Casares está reeleito, né? Nem teve oposição nessa última eleição. E tem uma notícia triste, né? Um jogador de São Paulo, assim, que assim, ele não foi um grande jogador, mas era um jogador folclórico. Acho que a torcida tinha um carinho por ele, né? O Centurion, infelizmente, ele foi preso de novo aí, né? Com, ele tava correndo lá com o carro, tava com cocaína, parece. Triste, né? Era um personagem interessante, assim, né? Um jogador diferente, né? Mas a gente não torce, né? Torce pro cara ter uma boa vida, né? Parecia ser um cara gente boa, mas um cara aí erra bastante aí, né? Com relação à sua vida pessoal, certo? A gente lamenta bastante também. Então, pessoal, grande abraço, até o próximo vídeo. Então a gente se vê no pré-jogo de São Paulo Atlético Mineiro, né? Jogo que será aí sábado à noite, lá no novo estádio do Atlético, tá certo? Então, grande abraço
Até o próximo vídeo. E finalmente, fora de casa, ganhamos uma. Vamos, São Paulo. Até mais. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço!